A chegada dele ao Brasil foi uma coisa de louco, assim, eu não tinha visto nada igual nos últimos anos, nenhum outro clube. A camisa 10 ela é muito pesada no Vasco, né? Ela tem uma história muito grande. A camisa 10 ela tinha sido aposentada desde a saída de um outro jogador que teve passagem importante na França, que é o Nenê. Quando o Nenê sai, o Vasco fica sem camisa 10, justamente porque queria trazer um jogador de peso, um jogador de renome, e foi, no caso, o Payet. É até uma coisa engraçada que eu ouço você dizendo Payet, né? É uma questão aqui no Brasil porque os brasileiros só falam Payet. Tanto a imprensa quanto a torcida, a gente trocou o nome dele, a pronúncia do sobrenome dele. Foi uma contratação muito celebrada, né? Teve muita comemoração. E foi uma contratação que também teve muito apoio da mídia, né? Muita repercussão da mídia também. Então, foi uma contratação que, digamos, balançou o futebol brasileiro, né? E principalmente o seu torcedor, o Vasco da Gama, o torcedor do Vasco, que ficou muito empolgado com a contratação dele. Acho que a recepção do aeroporto já fala por si própria, né? Acho que nunca teve isso, assim, da proporção como foi. A chegada dele ao Brasil foi uma coisa de louco, assim, eu não tinha visto nada igual nos últimos anos, nenhum outro clube. O Bahia foi recebido por 5 mil torcedores no aeroporto. Eu estava lá nesse dia, 5 horas da manhã, aqui no Brasil, o aeroporto lotado. Quando a gente ouve assim, um nome de destaque da Europa, né, como o nome do país, a gente cria uma esperança, né, ter um futebol de qualidade maior. Ele veio como camisa 10, ele veio para ser a grande estrela do time. A camisa 10 ela é muito pesada no Vasco, né? Ela tem uma história muito grande. Foi usada por Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube, jogador que mais marcou gols em São Januário, mais marcou gols no Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco. Infelizmente, o Roberto Dinamite faleceu esse ano, no início do ano. Assim como no Santos tem a camisa do Pelé, no Flamengo tem a camisa do Zico, no Vasco a camisa a gente acaba eternizando muito no Roberto Dinamite. O pai ele está carregando uma responsabilidade enorme nas costas. A camisa 10 ela tinha sido aposentada desde a saída de um outro jogador que teve passagem importante na França, que é o Nenê. Quando o Nenê sai, o Vasco fica sem camisa 10, justamente porque queria trazer um jogador de peso, um jogador de renome, e foi, no caso, o Payet. O Vasco não tinha um craque, um jogador que poderia decidir uma partida, que tem as qualidades técnicas do Payet. Então, desde sempre a torcida acreditou muito. O Vasco, como clube, a comissão técnica, todo mundo lá dentro acreditou e ainda acredita que o Payet pode render e pode ser um trunfo para o Vasco. Então isso anima também os jovens que estão no time. O time do Vasco é muito jovem. Então, ter um jogador referência com a história que o Payet tem. Ontem, por exemplo, o Vasco acabou perdendo o jogo e uma cena me chamou a atenção. Ao sair do vestiário, ele atendeu os pequenos torcedores, as crianças, que chamaram o nome dele. E ele tem entendido o tamanho e o que ele representa, porém, ele ainda não conseguiu desempenhar esse papel dentro de campo da maneira que talvez ele queria e o torcedor também espera. A gente entende que o futebol brasileiro é um futebol diferente do europeu, então se leva assim, um pouco mais de tempo para se adaptar. O time do Vasco é um time muito jovem, é um time que se formou agora. A questão da língua também a gente entende que é um pouco difícil para ele. A torcida até hoje ainda tem uma expectativa muito grande em cima dele, tem uma paciência também nesse processo de adaptação. A expectativa que a gente tem com relação a ele são enormes, não só para esse ano, como para os próximos anos. Ele já mais entrosado, ele já mais adaptado ao futebol brasileiro, né? Eu acho que ele tem ali pelo menos 2, 3 anos de futebol bem jogados para entregar no Brasil aqui para o Vasco. E espero que seja só no Vasco, né? O Vasco ainda passa por um momento muito delicado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ele fez apenas um gol. Foi o jogo contra o Fortaleza. O Vasco venceu por 1-0 com um gol do Payet. São Januário explodiu, né? Desde o início do jogo, quando o Payet foi titular, porque ele não estava jogando como titular nos últimos jogos, a torcida já cantava o nome dele, já ouvia ali na arquibancada o pessoal falando: hoje tem que ter o gol do Payet, tá faltando o gol do Payet. E o gol do Payet veio, foi uma explosão, uma loucura em São Januário. O Payet, ele meio que dividiu opiniões, principalmente por conta dele ter chegado
aparentemente acima do peso, que é um jogador muito habilidoso, que chuta bem, que passa bem. Mas é aquilo, é um jogador de 36 anos, o ritmo do futebol brasileiro é diferente, aqui é uma maratona de jogos, acontecem jogos quarta, domingo, quarta, domingo. Então, isso, nesse primeiro momento, evidentemente, iria impactar na sua forma de jogar. Ele, por exemplo, ainda não fechou 90 minutos, então a gente entende que ele ainda está ainda à procura ou em busca do seu melhor posicionamento físico. Tecnicamente, sem dúvidas, é um jogador que pode e vai ajudar o Vasco como já tem ajudado. Mas ainda é prematuro dizer ou afirmar que ele vai ser um jogador imponente que foi no Olympique ou até mesmo como foi no West Ham na Premier League. Já tem uma campanha aqui agora dos torcedores do Vasco na internet, que é a campanha Chuta Payet, porque ele tem irritado alguns torcedores, às vezes ele segura muito a bola no ataque, tá com um gol livre à frente dele, em vez de chutar, ele passa para um companheiro, ou ele espera a marcação chegar e não consegue concluir a gol. Então a torcida já levantou a hashtag nas redes sociais Chuta Payet, pedindo para que o camisa 10 chute mais para gol, porque com certeza ele tem muita qualidade para marcar e ajudar o Vasco.